Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e como vocês viram no título e na descrição, Luís Montenegro talvez não goste assim tanto de Pedro Passos Coelho. Ora, porquê é que se diz isto? Porque aparentemente Luís Montenegro não fez o convite para que Passos Coelho estivesse na convenção da AD. Portanto, é um bocadinho estranho, visto que Pedro Passos Coelho é um líder emblemático do PSD e foi um emblemático primeiro-ministro. Não vejo porque é que Luís Montenegro, nem que fosse só pelo politicamente correto, não convidaria Pedro Passos Coelho, sendo que haverão personalidades como, por exemplo, o Paulo Portas, que também tem todo o sentido em estar presente, como é lógico, visto que é do CDS. No entanto, não vejo porque é que não se convidaria Pedro Passos Coelho. Isso, obviamente, que atrai atenções mais do que convidar pelo politicamente correto. Mas bom, eu vou-vos mostrar aqui a notícia e depois vamos ver a resposta de Luís Montenegro a esse assunto. Ora, vamos ver aqui na CNN, em que vemos aqui: antigo primeiro-ministro não foi contactado para intervir ou estar presente. Portanto, isto à partida só poderá ter duas explicações. E é como eu vos digo, tem aqui, por exemplo, Paulo Portas, Carlos Moedas, Leonor Beleza, Cecília Meireles. Portanto, tem aqui algumas personalidades relativamente conhecidas. Portanto, o que eu acho que era importante, isto depois já fala da estrutura do evento e tudo mais, mas o que eu acho que é importante de lembrar é que isto pode ser apontado, pode ser visto de duas formas. Eu acho que é muito simples. Portanto, existe a possibilidade de Luís Montenegro não querer ser a sombra de Passos Coelho num congresso em que Luís Montenegro se candidata, ou melhor, num congresso que acontece pouco menos de 2 meses antes de Luís Montenegro saber se poderá ou não ser primeiro-ministro. Portanto, não quererá ser a sombra de Passos Coelho nesta altura do campeonato, porque era o que se passaria. Pronto. Se é legítimo ou não fazer isto, não sei. Eu não vejo que Passos Coelho fosse desrespeitar o espaço de Luís Montenegro, não é essa a ideia que eu tenho. Por outro lado, e talvez esta seja uma verdade um bocadinho mais provável, Luís Montenegro pode não ter convidado Pedro Passos Coelho devido às proximidades mediáticas que Pedro Passos Coelho começa a ter com o Chega. Porquê que eu digo isto? Porque Pedro Passos Coelho, quase num ato revolucionário, tendo em conta aquilo que é dito do Chega nas televisões portuguesas, num ato revolucionário Pedro Passos Coelho disse que o Chega não é um partido antidemocrático. Ora, nós sabemos disso. Nós temos a noção disso, basta ler os estatutos do partido, basta ler as propostas que fazem, não há nenhuma que indique de todo, porque primeiro deve-se ler os estatutos do partido, citando a professora Teresa Nogueira Pinto, dando o benefício da dúvida ao próprio partido. Temos que ver como é que o partido se descreve. E depois temos que ver também como é que as coisas se procedem na prática, o que é que o partido propõe, não é? Agora, se olharmos para aquilo, por exemplo, que é proposto pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, se calhar os partidos antidemocráticos têm outro nome e nós ainda não estamos preparados para falar disso do ponto de vista mediático. Mas serão essas duas questões. Agora, qual das duas é que será? Só Luís Montenegro saberá responder a isso, mas vamos ouvir a resposta do líder do PSD a uma pergunta que é feita pelo jornalista e de forma pertinente. Vamos ouvir. O líder do PSD, depois do encontro com a Ordem dos Enfermeiros e num dia marcado pela ausência de um convite a Pedro Passos Coelho para a convenção da AD deste fim de semana, vamos ouvir Luís Montenegro. Neste momento, Portugal vive um período, talvez o pior de que temos memória, do ponto de vista da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de saúde como um todo. Tenho já alertado, e quero aqui reafirmá-lo também, sem demagogias, sem irresponsabilidade, o país precisa de perceber porque é que está a morrer tanta gente em Portugal. O país precisa de perceber o que é que está na causa de uma taxa de mortalidade que só encontra paralelo no período mais grave da pandemia que vivemos nos últimos anos. Tem isto a ver com a capacidade do sistema oferecer resposta às necessidades dos utentes? Não, isto é um dado que eu acho que é importante ser lembrado. Neste momento morrem mais pessoas do que na tão famosa pandemia de Covid. Portanto, se formos sinceros e honestos sobre o assunto, o governo socialista consegue ser pior para a saúde do que uma pandemia. Já pensaram nisso desse prisma? Ou melhor, uma pandemia consegue ser melhor para a saúde do que o governo socialista, se preferirem. Tem isto a ver com a debilidade
que o Serviço Nacional de Saúde hoje apresenta, apesar do reforço de meios financeiros que aconteceu nos últimos anos? Nós precisamos de saber, porque não nos podemos conformar como se fosse uma fatalidade, não podemos mesmo banalizar tantas mortes em Portugal. Alguma coisa está a acontecer de falhanço naquilo que é a prestação de cuidados de saúde para termos esta triste realidade. Já repararam que é um assunto que não é assim tão noticiado como se calhar deveria? É que na altura do Covid fizeram questão de nos bombardear todos os dias com números de casinhos e de casos e dos internados e das mortes e dos infectados e dos testes. Éramos bombardeados diariamente. Talvez para manterem o medo às pessoas, não faço ideia qual é que era a questão. Porque na Suécia isso tem-se visto, e o Sérgio Tavares foi um dos que mostrou o assunto, na Suécia tiveram melhores resultados do que nós, do ponto de vista geral, portanto, no fim de contas, não usaram máscaras, não fizeram confinamentos. Acho que a única coisa que fizeram foi fechar discotecas, e mesmo bares abertos até à 1, 2 da manhã tinham. Portanto, eu acho que é importante lembrar isto. E se há questão que é importante ser falada é, porque é que isto não é tão noticiado? Porque é que estes números não são noticiados nos meios de comunicação tradicionais? Ou pelo menos não são noticiados da forma que deveriam. O que eu acho que também é importante relembrar é que, dada a altura do ano em que nós estamos e dada a proximidade com as eleições, talvez seja essa uma das possíveis razões para não termos estes números tristes noticiados. Nós temos problemas estruturais de falta de organização, de falta de capacidade de gestão, e temos depois também, naturalmente, problemas circunstanciais com o pico da gripe, com o número de episódios que hoje temos nas urgências. Tudo isso tem de ser observado e tem de ter capacidade de resposta por parte dos poderes públicos. O atual governo demonstrou não ter essa capacidade. Eu quero dizer ao país que, para nós, prestar um cuidado de saúde a um cidadão não é uma questão ideológica. Não é sequer uma opção ideológica. É uma obrigação do Estado. O Estado tem de salvaguardar aquilo que é mais básico na vida das pessoas, que é o acesso aos cuidados de saúde. Naturalmente, deve também associar à prestação desse cuidado políticas públicas de promoção do bem-estar. Efetivamente, podemos olhar para isso desse prisma, não ser uma questão ideológica. Mas o que tem que se olhar também é que a forma como se prestam esses cuidados de saúde, ou até as parcerias que são feitas de forma a prestarem-se esses cuidados de saúde, são efetivamente uma questão ideológica. E o Partido Socialista não é propriamente o partido mais favorável a aceitar parcerias público-privadas, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, sim, eu concordo, o Estado deve prestar essas necessidades básicas, deve apoiar essas necessidades básicas, seja de que forma for mais possível, e eu acho que as parcerias público-privadas são uma boa opção. Agora, obviamente que também é uma questão ideológica, sim. A forma como se prestam, aliás, como tudo, para qualquer tipo de política, nós podemos considerar que o Estado tem um determinado número de funções, e dependendo da forma como olhamos para o Estado, mas a verdade é que a forma como esses cuidados se prestam são uma questão ideológica. Claramente que são. De prevenção da doença. Isso foi também abordado por parte do Sr. Bastonário e dos demais membros da Ordem dos Enfermeiros, e é uma preocupação que nós queremos introduzir também no nosso programa eleitoral. Quem é que crê que deve dar essas explicações sobre esses números de mortalidade excessiva? A DGS já foi avançando às vezes com alguns números. Acho que é o Governo que tem que dar essas explicações. Com certeza que nós temos, enquanto comunidade, que perceber, e quem dirige as políticas públicas ainda é o atual Governo em funções. Concordo que o regime pode favorecer isso. Ou tem sido tão diligente nas últimas semanas, em exercícios de campanha eleitoral, de lançamento de primeiras, segundas e terceiras pedras de projetos, de apresentação de propósitos, quando já está numa situação de gestão que, naquilo que é mais essencial à vida das pessoas, o caso, os cuidados de saúde, não está a dar a resposta cabal a essa este domingo. Não, eu aqui vou ter que concordar com Luís Montenegro, pronto, que é uma coisa que, obviamente, ainda que ele não tenha feito a oposição na altura que era devida, obviamente que Luís Montenegro aqui tem razão. Isto foi a primeira parte, vamos então ouvir a parte em que Luís Montenegro efetivamente responde
sobre a questão de Pedro Passos Coelho. Contra o do PSD e da Aliança Democrática, onde também está Paulo Portas, provavelmente este será um dos assuntos e as soluções para ele que vai apresentar, mas não está Pedro Passos Coelho. Eu queria perguntar-lhe porquê e quando, em que data é que já está combinado que ele apareça, porque eu disse que ele seguramente iria aparecer com o partido. Nós estamos a pouco menos de 2 meses do dia 10 de março, do dia das eleições. Teremos muitas oportunidades de ter jornadas de interação com os portugueses, de esclarecimento dos nossos propósitos. A jornada de domingo é uma delas, a Convenção por Portugal, da Aliança Democrática. Teremos outras e nós apresentaremos os nossos protagonistas em cada uma dessas jornadas, consoante aquilo que forem. Que o Pedro Passos Coelho faça sombra a Luís Montenegro nessa convenção do próximo domingo. Francamente, eu estou preocupado com a saúde dos portugueses. Eu estou preocupado com aquilo que são as questões fundamentais. É tudo muito artificial e é isto que me faz confusão no Luís Montenegro. Mas é verdade, a pergunta é pertinente. Pedro Passos Coelho poderá efetivamente fazer sombra a Luís Montenegro. É muito simples. O Luís Montenegro poderá desaparecer neste evento da AD se Pedro Passos Coelho estiver presente. Portanto, eu acho que tem pertinência a pergunta, não vejo problema nenhum em ser feita. Obviamente que Luís Montenegro não gostou, porque talvez seja mesmo essa a verdade. Que no dia-a-dia são suscitadas pela incapacidade que os poderes públicos muitas vezes têm, e é o caso da área da saúde, de responder à necessidade dos cidadãos. Eu não levo a mal as perguntas que os senhores me fazem. Mas também é preciso exigir aos profissionais da comunicação social que possam distinguir o essencial do acessório. Essa não é uma matéria que preocupe os portugueses, saber quem vai ou não vai à Convenção por Portugal. O que os portugueses querem é respostas aos problemas que têm. E é nisso que Bom, isso pode ser olhado de vários prismas. Eu percebo que ele se calhar não queira responder diretamente à pergunta, mas essa dos portugueses não querem saber. Bom, os portugueses podem efetivamente querer saber. Não só pela questão de, como Pedro Nuno Santos fez, eu terei, ao dizer que seguirá os passos de António Costa e aproveitará os seus conselhos para seguir as coisas, para seguir a gestão do país. Se Luís Montenegro dissesse, por exemplo, que poderia seguir os conselhos de Pedro Passos Coelho, talvez os portugueses quisessem saber. E mais, o votante mais atento, portanto, não é a pessoa que vota de forma genérica e que vai lá e põe a cruz no partido em que sempre quis, que sempre votou e há de ser sempre o mesmo. Mas os votantes que não votem de forma genérica querem saber, de certa forma, de estabilidade dentro do partido, de alguma amizade, não digo amizade não precisa de ser, mas de alguma boa convivência dentro do partido. Não acho que isso seja algo desinteressante para os portugueses. E sobre respostas, convenhamos, o PSD não tem... As pessoas não sabem das propostas do PSD. Ninguém sabe o que é que o PSD... Porque está tudo muito preocupado em pôr o Chega a fazer contas. E eu acho que, mais uma vez digo, isso é importante, o escrutínio tem que ser transversal. Porque o Luís Montenegro, que propostas é que nós temos do PSD? E eu estou relativamente atento à política. Nós não vemos o PSD... a apresentar propostas, a ter uma boa forma de as apresentar, uma boa forma discursiva, porque o Luís Montenegro não tem essa capacidade comunicativa para o fazer de uma forma mais interessante. Mas é o que é isto, é verdade. E pode ser tanto essa questão da sombra de Passos Coelho, como a questão da associação mediática que o Passos Coelho começa a ter ao Chega, porque agora, se Passos Coelho falar, muito provavelmente é associado ao Chega, e se falar de política e disser algo tão revolucionário, que não é revolucionário para ninguém, mas se disser algo tão revolucionário como o Chega não é antidemocrático, muito provavelmente começará a ter mais associações mediáticas ao Chega, e então Luís Montenegro, dando-se bem com Pedro Passos Coelho, poderá ter esse problema mediático de, bom, talvez Luís Montenegro queira a coligação, que eu acho que era o mais inteligente que ele faria, mas pronto, é o que me parece a mim. Era isto, o vídeo que eu tinha para vos mostrar. A questão da saúde estava no mesmo vídeo que o comentário sobre Pedro Passos Coelho, portanto vimos ali um bocadinho mais de vídeo. Mas era isto que eu tinha para partilhar. Ontem estive numa live stream com o Miguel Macedo, ela está postada no canal dele e talvez eu poste no meu também, é uma coisa que eu acho que vou fazer, e portanto passem por lá, se quiserem ver, eu acho que é sempre interessante. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, terão as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.